Vamos agora bater um papo. Nós temos sempre a ideia de girar pelo mundo atrás de destaques do Rio Grande do Sul. E o João Batista Filho bateu um papo com o Jairo Svirsky, que é um técnico de futebol, revelado aqui no Rio Grande do Sul, começou no Rio Grande do Sul, mas que gira o mundo aí trabalhando com futebol. João Batista Filho. O papo de hoje é com o Jairo Svirsky. Eu jurava que não conseguiria falar esse sobrenome, mas consegui. É um sobrenome russo. Ele é gaúcho de Porto Alegre e técnico de futebol com larga experiência no exterior. Jairo, obrigado por atender o canal Futebol Gaúcho aqui na Federação Gaúcha de Futebol. Eu quero que tu comece contando aí, resumindo um pouco a tua história, que a gente vai detalhar para o pessoal que está nos assistindo conhecer. Bacana. Primeiro eu agradeço muito o convite e agradeço o teu treino para conseguir falar meu sobrenome. É russo, né? É russo, isso mesmo. Meu avô veio da Rússia. E, como te disse, um prazer. Prazer ficar aqui conversando, podendo passar um pouquinho da minha experiência no futebol. Então conta para nós, tu como gaúcho porto-alegrense, com sucesso no exterior, como é que tu conseguiu primeiro ser treinador de futebol aqui no Guarani de Venâncio e depois migrando para o exterior? Eu já tenho 20 e poucos anos de experiência como treinador de futebol. Os últimos 12 ou 13 fora do Brasil. Passei por várias equipes do interior do Rio Grande do Sul. Iniciei no Guarani de Venâncio Aires, passei por RS, passei por Ubra, passei por Aimoré, passei por Cruzeiro. E em 2004 eu recebi o primeiro convite para sair do Brasil. Aí fui para Malta, Europa. Trabalhei uma temporada e dali comecei a rodar o mundo. Dali eu fiquei 3 temporadas, 3 anos consecutivos em Israel, em 3 clubes diferentes. Fui para a Coreia do Sul, voltei para Malta, depois fui para a Ásia, para Myanmar, e agora o meu último clube foi em Israel. Tá, vamos tentar organizar aqui. Como é que o Jairo começa no futebol? Como é que foi a primeira oportunidade? Tu não fosse jogador de futebol, como é que recebeu a primeira oportunidade para treinar um clube? Isso, não joguei profissionalmente. Eu recebi o convite através de um amigo para iniciar nas categorias de base do Guarani de Venâncio Aires. Iniciei nas categorias de base do Guarani, fui para o profissional e ali me deu o primeiro estalo. Por não ter sido jogador de futebol, me faltava muita coisa, muito subsídio para conseguir trabalhar com isso. E aí comecei a buscar estágios e especialização. Logo depois fui fazer faculdade de Educação Física, que é uma ferramenta importante, mas não é essencial para isso. O essencial é a especialização específica no futebol. E aí começou a carreira, rodando por esse monte de clube. Aí a questão, um gaúcho que dá certo no exterior. Como é que começa a tua trajetória no exterior e como é que é trabalhar? O primeiro clube foi Israel? Não, foi Malta, né? Malta. O primeiro clube foi Malta. No início a gente apanha um pouco, mas existem fatores que facilitam a adaptação. E acho que esse é o principal fator, a adaptação. A primeira dica que eu poderia dar para quem gostaria de sair do Brasil é invista muito em um segundo e um terceiro idioma e procure se adaptar ao contexto do país para onde está indo trabalhar. Viver a vida deles, a realidade deles, o cotidiano deles e não tentar levar o Brasil junto na mala. É o primeiro erro. E a partir daí comecei a aprender a como fazer essa adaptação de maneira mais rápida. Eu acho que esse é o principal fator para o sucesso. Tá, a gente acaba costumando a ver um outro time de Israel jogando alguma competição, mas como é que é o futebol lá, por exemplo? A gente tem uma noção completamente distorcida, imagino, tanto do futebol quanto da realidade vivida nas ruas. Falando da realidade, tá? É um país extremamente seguro. Nós antes estávamos falando sobre isso. Hoje, aqui no Brasil, nós vivemos uma realidade de insegurança e de violência absurda. Lá não acontece isso. A diferença é que lá, quando acontece alguma coisa, vira notícia no mundo todo. E aqui essa notícia nós temos diariamente nos jornais e na televisão. Futebol. A primeira vez que eu cheguei, ele mudou muito da primeira vez que eu fui para Israel para a última. A última foi agora, eu estou vindo de lá. Qual time lá? Bnei Sarnim. Ihud Bnei Sarnim. Bom time pra gente. Não, e é um time que tem uma particular... Não, bom time, bom time. É um time que tem uma peculiaridade porque é um time muçulmano dentro de Israel.
Então ele já tem características um pouco diferentes dos outros clubes. Esse clube, os últimos 2 anos, foi 5º lugar no campeonato israelense e para ir para as Copas Europeias precisa chegar em 3º. Então a nossa meta era essa. Quando eu fui a primeira vez para Israel, o nome do clube era Bnei Yehuda, um clube de Tel Aviv. A bola não ficava no chão. Era como o futebol inglês de muito tempo atrás, das ligações diretas. Com o passar do tempo, eles foram levando estrangeiros para trabalhar lá. Não muitos na área técnica, mas muitos atletas vindo de culturas distintas. Tem muito brasileiro jogando em Israel. Muito brasileiro, muito italiano, muito inglês. E eles começaram a botar a bola no chão. Começaram a descobrir que esse é o melhor caminho, é a melhor maneira. E hoje o futebol é muito bem jogado. É um futebol bem jogado, com bola no chão. É um futebol de jogo apoiado. As ligações diretas hoje quase não existem mais. É um futebol de estádios cheios, e isso é muito importante. Sabe, a torcida lá, o povo é apaixonado por futebol. O que ajuda, né? Ajuda na hora de trabalhar, na hora de treinar e na hora de se apresentar, porque a gente treina a semana inteira para o palco principal no final de semana. Ou seja, há vida em Malta, há vida principalmente em Israel, e o teu outro país foi a Coreia? Trabalhei também na Coreia, trabalhei em Myanmar também. Myanmar já com uma realidade... Malta é maravilhoso, né? Mas Myanmar já com uma realidade bem diferente, com uma diferença social muito grande. Mas um lugar bom de trabalhar, um novo mercado, um mercado emergente, onde tem clubes com boas estruturas. A estrutura que eu tinha no meu clube foi sensacional. O que eles me deram para trabalhar foi muito bom. Não posso reclamar de absolutamente nada. E talvez volte. Talvez no futuro volte para lá. Hoje, como é que está a vida do treinador Jairo Swirsky, esse é o sobrenome russo, que passou pelo futebol do exterior, agora está de volta a Porto Alegre, é um gaúcho que deu certo lá. Qual a projeção para a sequência? No momento eu estou descansando um pouquinho, estou aproveitando para estudar um pouco, porque quando a gente está trabalhando, a gente acaba não estudando, se afastando um pouquinho dos livros. Estou estudando um pouquinho, estou convivendo um pouco mais com a família, mas já começando a estudar propostas, tanto do Brasil quanto do exterior. Daqui a pouquinho vai surgir alguma coisa boa. Jairo, obrigado por atender o canal Futebol Gaúcho. Grande abraço. Ficamos devendo aí o café do Luiz Paulo Chinhol, que esteve aqui pela Federação Gaúcha, não pagou o café, mas enfim, obrigado pela entrevista. Te agradeço a oportunidade, o convite e fico à disposição para novos encontros. Jairo Swirsky, técnico de futebol gaúcho, porto-alegrense, fez sucesso no exterior, está descansando pela nossa capital aqui no canal do Futebol Gaúcho.